nos diz assim, do verso 22 ao verso 33. Nos diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós não somos dignos de estar diante da Sua palavra, que nos foi dada graciosamente. Então, Deus, nós pedimos que, por essa mesma graça, o Senhor nos fale esta noite e que possamos ter nossos corações edificados na rocha que é Jesus. E que, ó Deus, Teu nome seja engrandecido acima de tudo esta noite. Apesar de mim, abençoa a Tua igreja, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos já devem ter ouvido falar de pessoas que ganharam uma bolada na loteria, mas perderam tudo. Eu fui ver alguma dessas pessoas enquanto eu estava preparando esse sermão. E é interessante, teve um rapaz que ele ganhou uma bolada na loteria, se bem me lembro, algo que seria o equivalente a 30 milhões de reais hoje, mas ele gastou tudo. Uma das coisas que me chamou a atenção é que a primeira coisa que ele fez é que ele se mudou para a suíte presidencial do melhor hotel de Salvador. Então, os irmãos vejam que o dinheiro foi embora rapidinho. Um outro homem que eu vi, ele era caseiro de uma fazenda, e quando ele ganhou na loteria, a primeira coisa que ele fez foi comprar a fazenda na qual ele trabalhava. E uma coisa que ele fazia também era fretar aviões para poder viajar para ver o time dele jogar. Então ele desperdiçou todo o dinheiro dele e hoje ele não tem nada. Esses dois homens, eles não têm nada. E há muitos casos assim pelo mundo. Mas a questão, irmãos, é que essas pessoas, elas receberam uma grande quantia de dinheiro, um grande montante, mas não souberam usar esse dinheiro. Não souberam como administrá-lo, não souberam como fazer aquele dinheiro render e ser algo bom para a vida deles, e perderam tudo. E nós começamos na semana passada a refletir sobre esse trecho das Escrituras, em que o Senhor Jesus ouve a respeito da morte de João Batista, procura um lugar solitário para estar, para orar, para ficar sozinho, mas as multidões vão atrás dele. Ele atende as multidões, ele cura os enfermos, ele opera ali a multiplicação de pães e peixes para alimentar aquela multidão. Ele envia os discípulos para atravessarem o mar na frente dele, para ele continuar atendendo as multidões, e depois ele ter um momento de subir ao monte e orar sozinho. Os discípulos atravessando o mar, no meio da noite, alta madrugada, os ventos açoitam o barco deles e começam a jogar o barco para lá e para cá. Numa situação muito difícil em que eles estavam, mas Jesus aparece de maneira milagrosa, andando por sobre as águas, mostrando que ali
Quem estava era o verdadeiro Deus, que criou o céu, a terra, o mar, que controla todo o universo. O Deus Criador, o Eu Sou, estava ali presente com eles. Mostrando o que nós vimos no mês passado, a amizade de Jesus nas dificuldades. Mas hoje nós vamos ver alguém que não soube como desfrutar dessa amizade. Ora, meus irmãos, a amizade de Jesus é um bem precioso. É um bem mais valioso do que o que qualquer loteria poderia lhe dar. E Pedro não soube usar muito bem essa amizade. E olhando para o que aconteceu com Pedro, nós vamos aprender um pouco sobre o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, para podermos desfrutar plenamente deste tesouro maravilhoso, que é a amizade de Jesus. Então, o que eu quero falar com os irmãos esta noite é sobre como desfrutar da nossa amizade com Jesus. Já falamos que Ele é um amigo verdadeiro, que Ele é o Deus que está conosco, que Ele é aquele amigo que está nas circunstâncias mais difíceis, mas hoje nós vamos ver um pouquinho como que nós respondemos a isso, como que nós respondemos a esse amigo verdadeiro, como que nós respondemos para desfrutarmos dessa amizade em todo o seu potencial. Então, como nós vamos desfrutar da nossa amizade com Jesus? Então, fique com a sua Bíblia aberta e nós vamos seguir. Nós fomos na última oportunidade, nós vimos do verso 22 até o verso 27. Hoje nós vamos continuar do verso 28 até o verso 33. E a primeira coisa que nós precisamos atentar, que nós precisamos fazer para desfrutarmos dessa amizade com Jesus, é que nós devemos pedir as coisas certas. Peça as coisas certas. Verso 28 e verso 29. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Como eu disse, o que nós temos aqui é o próprio Deus encarnado se manifestando aos discípulos. Aquela situação difícil no meio da noite, uma escuridão, vento forte, talvez os discípulos pensando que iriam naufragar. E vem Jesus se aproximando, pensam que é um fantasma. E qual que é a reação de Pedro? Ele pede: manda-me ir ter contigo por sobre as águas. É interessante esse pedido de Pedro. Ele pede para andar por sobre as águas, como Jesus estava andando. E a gente ouve essa história muitas vezes. Desde crianças nós ouvimos essa história de Jesus andando sobre as águas e Pedro também andando sobre as águas, e nós pensamos que o foco desse momento aqui é Pedro andando por sobre as águas. Mas eu quero chamar a atenção para algo que é muito mais importante do que Pedro andar por sobre as águas. É o que ele pediu: manda-me ir ter contigo. Meus irmãos, a palavra de Deus, na carta de Tiago, nos diz que nós não recebemos aquilo que nós pedimos porque nós pedimos mal, para gastarmos em nossos próprios deleites. Repare no pedido de Pedro. Ele não pediu para andar por sobre as águas para ostentar que Deus estava com ele. Ele não pediu meramente para andar por sobre as águas. Não era só uma experiência radical que ele queria, não era uma diversão, ele queria ir a Jesus. E nós pedimos muitas coisas a Deus, coisas que às vezes nos parecem impossíveis, e nós pedimos crendo que Deus pode nos dar aquelas coisas. Mas será que aquilo que nós estamos pedindo, que talvez pareça impossível para nós, que pareça muito difícil, que às vezes nós pedimos por milagres, será que nós estamos pedindo isso para irmos a Jesus, como Pedro pediu? Como têm sido os seus pedidos a Deus?
Os seus pedidos são para o seu próprio deleite, como Tiago alerta, ou são para ir a Jesus? O que você pede a esse amigo que está com você em todas as situações? Quais são as coisas que você pede? Muito mais do que as coisas que você pede, qual a motivação final? É estar com Jesus? É estar mais perto de Jesus? O milagre que Pedro pediu foi atendido, mas é porque ele precisava ir a Jesus. Se nós tivermos a motivação correta no nosso coração, meus irmãos, se o nosso objetivo for estar mais perto de Deus, for estar mais com Cristo, Deus atenderá ao nosso pedido e nada poderá impedi-lo. Porque os eleitos de Deus, nada os pode separar de Jesus, nada os pode separar de Deus. Se você é um eleito de Deus, ainda que Deus precise mover o Monte Everest, Ele vai te levar até Cristo. Nada, irmãos, é impossível para aquele que pede a coisa correta, que é estar com Jesus. Então atente para as motivações do seu coração, para desfrutar dessa amizade com Jesus, para desfrutar de todo o potencial dela. Abandone os seus desejos, suas motivações egoístas, abandone as suas motivações que são apenas para o seu próprio deleite, para o seu prazer, e queira estar com Cristo. Sempre que você pedir algo com o propósito de estar mais com Cristo, com o propósito de poder servir mais a Cristo, com o propósito de poder servir mais a Deus, Deus ouvirá a sua oração. Deus atenderá a oração, ainda que não seja do jeito que você pensa, mas Ele atenderá porque Ele deseja que você esteja mais com Cristo. Isso é pedir em nome de Jesus. É o que Cristo disse, se nós pedirmos em nome dEle, nós receberemos do Pai. Como nós poderíamos pedir alguma coisa a Deus em nome de Jesus, algo que não seja da vontade dEle? Ora, se nós vamos orar em nome de Jesus, nós só podemos pedir algo que Ele também deseja. E isso, nada que seja da vontade dEle, Ele vai nos negar. E é o desejo dEle que nós estejamos mais perto dEle. Peça isso, porque nenhum mar enfurecido, ele é barreira para que Deus atenda a sua oração pelo motivo correto, se você pedir a coisa certa. A segunda coisa que a gente aprende aqui, a respeito de como desfrutarmos da amizade com Jesus, é que nós devemos prestar atenção na coisa certa. Verso 30 e verso 31. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ora, irmãos, aqui nós vemos um pouco sobre os erros de Pedro, como ele errou em desfrutar dessa amizade. Ele não prestou atenção nas coisas certas. A atenção de Pedro saiu, então, da palavra de Jesus, que disse no verso 29, Jesus disse a Pedro: vem. Então, quando Cristo diz vem, Ele está garantindo a caminhada de Pedro sobre as águas. Ele está garantindo a segurança de Pedro. E a gente ainda pode voltar um pouquinho mais ainda, no verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Deus estava ali com ele. Só que Pedro não prestou atenção nas palavras de Jesus, que disse: não temais, e que disse: vem. E começou a prestar atenção na força do vento. E isso o fez ter medo. Queridos, na visão pagã, se as coisas estão dando errado na sua vida, é porque os deuses não estão com você. Só que com o Deus verdadeiro não é assim. Pode ser que Deus esteja realmente com você, pode ser que você esteja caminhando realmente com Jesus,
Pode ser que você esteja vendo milagres na sua vida, mas ainda assim os ventos estejam sobre você, te trazendo insegurança. As dificuldades podem vir, pode ser que perseguições venham, pode ser que você passe até por dificuldades que você não passava antes de estar com Jesus. Mas isso não significa que Deus não está com você. Ele continua com você porque foi Ele que disse vem. Foi Ele que disse não temais. A nossa atenção, ela não pode então se desviar daquele que nos disse não temais para a força do vento que pode nos derrubar. Vejam que o vento em si não podia fazer mal a Pedro. Ele reparou na força do vento, ele teve medo e começou a submergir. A palavra de Deus, de Jesus, estava ali garantida. Mas ele deixou de prestar atenção em Jesus e começou a prestar atenção nas dificuldades. É fácil, irmãos, nós falarmos que confiamos em Jesus quando estamos vivendo um tempo de bonança. É fácil nós falarmos que confiamos em Cristo, que temos fé, quando está tudo bem. Só que a nossa fé, ela vai ser testada exatamente quando nós estamos passando por dificuldades. A nossa crença na palavra de Deus, na palavra de Jesus, vai ser testada quando as dificuldades vierem e quando o vento tirar a nossa estabilidade. É aí que nós vamos ser testados se nós vamos realmente manter a nossa atenção na palavra de Jesus ou na força do vento. Então eu quero perguntar para você, quando você está passando por dificuldades na sua vida, você permite que a dificuldade consuma a sua paz? Você permite que as lutas pelas quais você passa tirem a sua paz? Acontece isso com você? Com que facilidade você se entrega à depressão? Você se entrega à tristeza de uma maneira que você passa até a estar num estado depressivo? Você se entrega à comiseração, ao desânimo, você se desespera quando você passa por dificuldades, você perde a sua paz, dói o seu peito. Mesmo Cristo estando com você, mesmo você sendo um cristão, mesmo você sendo de Jesus, mesmo o Espírito Santo habitando dentro de você, você entra em desespero. Aquilo toma o seu coração de modo que você sequer tem forças para orar, para falar com Deus, para ler a Bíblia, para estar na casa dEle. Se essas coisas acontecem com você, é porque você está desviando a sua atenção, que deveria estar na voz de Jesus, que diz a você, não temas. Está desviando a sua atenção para a força do vento, para as dificuldades. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele não submergiu por causa da força do vento, irmãos. Ele não submergiu por causa da agitação do mar. Ele submergiu porque ele deixou de prestar atenção no que realmente importa, que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, bem diante dele, falando com ele, ordenando a ele, vem até mim. E passou a prestar atenção apenas nas dificuldades. E ele começou a submergir. Pedro esqueceu, irmãos, a palavra de Cristo. E quando nós esquecemos a palavra de Cristo, é aí que a porta está aberta para que o medo tome conta do nosso coração, para que a ansiedade tome conta do nosso coração, para que a depressão tome conta do nosso coração, para que a tristeza tome conta de nós. Dessa forma nós não vamos desfrutar de todas as bênçãos maravilhosas da riqueza que é a amizade com Jesus. E é interessante também que Cristo dá um diagnóstico de Pedro. Lá no finalzinho, no verso 31, Jesus o toma e diz a ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, o que aconteceu com Pedro aqui não foi
meramente medo. Ora, irmãos, o que é o medo, senão a falta de confiança na providência de Deus sobre a nossa vida? Quando nós deixamos de crer na palavra de Jesus, aí vem o medo. E se nós estamos com medo, a verdade é que nós estamos duvidando. Como Jesus disse, homem de pequena fé. E a duvidar é o contrário da fé. Nós estamos perdendo a fé. A palavra aqui para duvidar é interessante que ela que ela significa caminhar por dois caminhos. Então, nós ficamos com o coração dividido. A gente não sabe se a gente ouve a voz de Jesus ou se a gente presta atenção no vento. Se a gente presta atenção no que Jesus nos falou ou se prestamos atenção no vento, nas dificuldades. Isso é duvidar, é estar com o coração dividido, é estar andando em dois caminhos. E as lutas vêm e elas nos tragam. Duas coisas que nós podemos aprender a respeito desse diagnóstico de Jesus. A primeira é que fé é confiança em Jesus. Pare para pensar nisso. Fé não é você crer com força. Eu tenho muita fé. Não é você ter força na sua crença, você bater assim, dizer eu creio muito. Fé é confiança em Jesus. Você demonstra que você tem fé quando você demonstra que você confia em Jesus. A fé verdadeira é assim. A fé é confiança na palavra de Jesus, é confiança naquilo que Ele falou. Não é confiança naquilo que você pensa que Ele falou. Não é confiança em si mesmo. A fé verdadeira, ela é confiança em Cristo. E a segunda coisa que a gente pode inferir disso aqui é que a fé não é o elemento natural de nós. Então, se nós precisamos de fé, se nós estamos passando por dificuldades e elas estão nos tragando, se nos falta fé, nós precisamos nos dirigir ao autor e consumador da fé, que é o próprio Senhor Jesus, e pedir a Ele dessa fé. Essa fé que é um dom de Deus. Somente Ele pode nos dar essa fé verdadeira, que nos faz confiar em Jesus, mesmo passando no meio da pior tempestade. Então os irmãos vejam que tudo se resume a Cristo, tudo está em Cristo. Então nós temos as nossas responsabilidades, aquilo que nós devemos fazer para desfrutarmos da amizade com Jesus, mas aquilo que nós precisamos fazer depende de que Jesus opere em nós e impute no nosso coração essa fé. Tudo Cristo, somente Cristo. Se lhe falta fé, meu irmão, então, e você está começando a submergir, pois bem, Cristo é aquele que tem fé para te conceder. Peça a Ele. Peça essa fé ao autor e consumador da fé. A terceira coisa que nós precisamos atentar para desfrutarmos da nossa amizade com Jesus plenamente é que nós devemos contar com o socorro dEle. Ainda no verso 30 e 31. Nós vamos ver aqui que Pedro gritou: salva-me, Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Você pode estar pensando que você tem decepcionado na sua vida cristã. Depois de tudo isso que nós falamos. Que você não tem desfrutado de fato da amizade de Jesus. Que você tem falhado nisso. E você pode estar pensando que é impossível você viver essa vida com Jesus de maneira plena. Pode ser que você esteja pensando que aquilo de que eu estou falando aqui é uma utopia, é algo impossível. E eu quero dizer que você está certo, realmente é impossível. É impossível para o homem natural, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Ele pode nos dar essa fé para nós vivermos isso. Então, se você está vacilando na sua caminhada cristã, se você está passando por dificuldades, se você está submergindo diante dos ventos que vêm sobre a sua vida,
O que você tem que fazer é o que Pedro fez. Você precisa gritar: salva-me, Senhor! Você precisa se dirigir àquele que está ao seu lado e pode te salvar. O verdadeiro amigo que não te abandona jamais. Você não pode se dirigir a qualquer outra pessoa, porque ninguém pode te socorrer. Só Cristo pode te socorrer. Você não pode confiar em si mesmo. Você precisa pedir a Jesus. Meus irmãos, como nós somos orgulhosos. E nós queremos resolver os nossos problemas por nós mesmos. Nós buscamos orientação em todo lugar antes e nós só procuramos a orientação da palavra de Deus quando esgotam as nossas esperanças de conseguir resolver os nossos problemas por nós mesmos. Quando deveríamos, desde o início, ter gritado: salva-me, Senhor! Como nós, irmãos, nos enterramos a nossa cabeça no trabalho, quando a gente pensa que o que a gente precisa é de mais dinheiro, mas na verdade, o que a gente precisa é ser mais diligente com as coisas de Deus e sermos mais frequentes no dia do Senhor. Como a gente tenta resolver os nossos problemas conjugais com uns agrados irrisórios, uns agrados baratos ao nosso cônjuge, quando o que a gente deveria era ouvir a voz de Jesus e adequar o nosso casamento à vontade dele, aquilo que ele planejou. O Criador do casamento determinou a sua palavra em como deve ser esse casamento. Como nós, irmãos, tão facilmente, nós entramos em depressão e nos entregamos aos antidepressivos ao invés de tomarmos posse da alegria que a salvação em Cristo Jesus pode nos prover. Quando as coisas apertarem, meu irmão, não tente se salvar sozinho. Não tente resolver os seus problemas sozinho. Fale bem alto: salva-me, Senhor. Confie em Cristo. O amigo Jesus, ele estará sempre pronto a te socorrer. Olha o que a palavra de Deus diz, que Jesus prontamente estendeu a mão e tomou Pedro. Quando você realmente depender de Cristo, quando você realmente deixar de confiar em si mesmo e colocar os seus problemas diante de Jesus, confiando tudo a Ele, entregando tudo a Ele, Ele prontamente vai te ajudar. Quando você gritar: salva-me, Senhor, Ele vai estender a mão para te socorrer. Ele vai te tomar. A palavra aqui para tomar é agarrar, segurar firme. Jesus vai te segurar tão firme que nem Satanás pode te tirar da mão dele. É esse Deus, irmãos, que é o nosso amigo. E é isso que nós precisamos fazer para desfrutar da sua amizade. Eu quero concluir com uma quarta coisa, que é o mais importante para nós desfrutarmos dessa amizade com Jesus. É que nós precisamos adorá-lo. Versos 32 e 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando você, irmão, tiver passado por tudo isso que nós descrevemos, quando você tiver sentido a força do vento, quando você tiver pedido algo a Jesus e Ele operar um milagre na sua vida, mas mesmo assim você continuar olhando para as dificuldades e começar a submergir, e mesmo assim Ele te socorrer, você gritar pedindo para Ele te salvar, mesmo depois de Ele ter sido a sua última opção, mas mesmo assim Ele te socorrer, porque Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Quando você estiver desfrutando dessa amizade e perceber que Ele é aquele cuja presença acalma o vento, acalma a tempestade, acalma o mar e traz a bonança, quando você vir isso, você deve adorá-lo. Nós, às vezes, queremos amigos que nos tragam algum proveito, mas Jesus é um amigo diferente. Ele é um amigo que é digno de ser adorado.
porque Ele não é somente seu amigo, Ele é o seu Deus. E compete a você se prostrar diante dEle e glorificá-lo, porque o que está em você, o que está junto com você, não é uma pessoa qualquer, é o próprio Deus que se encarnou e morreu na cruz para te salvar. Nós vimos, irmãos, aqui nessa história, que Jesus ele é um amigo que está sempre presente. Jesus é um amigo que nunca atrasa. Jesus é aquele que nada o impede de chegar até nós. Ele nos encoraja, Ele nos acalma com sua voz, dizendo, não temas. Ele nos concede fé, Ele nos socorre quando nós deixamos de confiar nele. Ele acalma o vento com a sua presença. E é tudo isso que o torna digno de todo louvor, de toda adoração. É isso que o torna digno, de que nós venhamos à casa dele todas as semanas, com o coração alegre, para cantar louvores a ele, para orar, para confessarmos os nossos pecados. Então, quando você estiver desfrutando dessa amizade, não trate esse amigo com irreverência. Não o trate como um qualquer. Não trate a sua vida cristã, não trate a sua vida com Deus. Não trate o fato de você ter sido salvo por Jesus como algo normal, como algo corriqueiro. Não trate as coisas de Deus com normalidade, mas maravilhe-se com a ação dele te sustentando a cada dia. Maravilhe-se com esse Deus que não está lá no céu longe, distante, sem interferir na sua vida, mas maravilhe-se com o Deus que se fez carne, morreu por você, mas também enviou o seu Espírito para habitar dentro de você. Maravilhe-se com isso. Permita-se chorar aos pés dele, lamentando os seus pecados e reconhecendo o quanto ele é grande e o quanto você é pequeno. O quanto ele é santo e o quanto somos pecadores e indignos de sequer estar aqui nesta igreja. Adore-o com todo o seu ser. Adore-o para todo sempre. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos a Ti, agradecemos por essa amizade tão maravilhosa que é a amizade de Jesus conosco. Deus, te louvamos, ó Deus, porque esta relação que o Senhor permite que tenhamos contigo é uma relação misteriosa que às vezes nós não compreendemos. E isso nos maravilha. Deus, nós te louvamos também porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas falhas. O Senhor não nos trata conforme merecemos pela nossa falta de fé, mas o Senhor nos socorre sempre que nós precisamos, com amor, com graça, com bondade. Deus, ajuda-nos a desfrutar plenamente dessa amizade com Jesus. Ajuda-nos a glorificar a Ti nos nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos deleitarmos em Cristo e a podermos, ó Deus, sentir todo o Teu amor por nós. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.